Olá, boa tarde. Estou começando o webinar aqui, espero que vocês todos estejam bem. Estou muito contente de apresentar esse webinar aqui hoje para vocês. Eu sou a Luciana, sou responsável de marketing na Localu e eu estou acompanhada do João, nosso Country Manager. Oi, João, tudo bem? Me escuta? João? Alô, Oi, Luciane, João, tá me escutando? você me ouve? Sim, agora sim. Tudo Boa certo. tarde. Então tá. Bom, então agora estamos todo mundo aqui. Bom, legal. Bom, gente, eu vou começar então a apresentação. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir escrevendo aqui no chat e daí no final a gente vai respondê-las, tá? No final da apresentação. Então vamos começar. Primeiramente, um resumo, né, do que vai ser apresentado hoje. Primeiro, eu vou falar da importância do Google My Business, né, principalmente para o setor de moda, né, as lojas. Depois, eu vou falar das nossas recomendações de otimização do Google My Business. E, por último, a gente abre para perguntas e respostas. Então, vamos começar. Então, primeiramente, né, o que mudou, né? O Google, ele mudou, na verdade, a forma de interação que os usuários, né, buscam as empresas atualmente. Então, ele virou realmente a vitrine virtual dos estabelecimentos, né, e virou realmente o primeiro ponto de contato que as empresas possuem atualmente com o público, né, com os usuários. Então, se a gente faz uma pesquisa, como no exemplo, no slide, de lojas de roupas em São Paulo, são essas fichas, né, do Google My Business que vão aparecer em evidência antes mesmo dos próprios sites das empresas. E o que a gente tem que ter em mente atualmente? É que o Google ele não é, né, a única fonte de informação, né, que os usuários buscam, mas atualmente as empresas recebem até 7 vezes mais contatos, né, mais clientes provenientes de diversas plataformas. Então, alguns exemplos como GPS, como o Waze, né, ou das redes sociais, como as páginas do Facebook ou Instagram, né? Então, como isso também mudou, o comportamento do consumidor, né? O comportamento dos usuários também mudou, confiando cada vez mais no Google para buscar informações. Então, já que a gente confia cada vez mais no Google para buscar informações, né, e conseguir o que a gente quer, o que a gente busca, a gente tem que entender como que funcionam essas buscas. Existem dois tipos de buscas, né, e eu vou explicar aqui. Primeiro é as pesquisas diretas, que é quando a gente procura diretamente por um estabelecimento, né, por uma marca, como no exemplo, Loja Marisa em São Paulo. E aí, isso aí mostra realmente a notoriedade da marca. Já em pesquisas descobertas, é quando a gente pergunta, a gente busca por uma categoria ou por uma atividade, por exemplo, loja de moda fitness em São Paulo. E aí isso já vai mostrar um indicativo, né, do posicionamento que a empresa tem nos resultados de busca do Google. Um número muito importante que a gente tem que ter em mente é que atualmente 80% das buscas são desse tipo de descobertas. E esse é um número muito importante e é necessário, né, que as empresas explorem por esse caminho, né, das pesquisas descobertas. E como é que faz isso, né? É através do SEO local, né, através realmente desse algoritmo. E agora eu vou explicar como que ele funciona. O SEO local, ele é muito fácil, na verdade, de uma maneira muito simples, a gente vai explicar. Ele funciona como um cérebro humano, tá? Então, ele trabalha através da confiança. Quando a gente escuta, por exemplo, uma notícia na rádio, depois a gente lê a mesma notícia no jornal, e depois a gente vê a mesma notícia na TV, essas três fontes juntas, né, normalmente fazem a gente confiar que essa informação é verdadeira. E em si o local é a mesma coisa. Se a gente pega, por exemplo, uma informação de uma ficha aqui de uns horários, né, de um estabelecimento, se elas são similares em diversas plataformas, né, como Google, Facebook ou Waze, essa informação ela vai ser mais assimilada como verdadeira e confiável, né, porque ela está presente em três plataformas diferentes. E aí ela vai ser realmente posicionada entre os primeiros resultados da busca no Google. Então, agora eu vou explicar como que funciona realmente a fundo esse algoritmo do seu local, né? Como que o Google categoriza realmente as empresas através desse algoritmo. Existem três critérios de posicionamento dentro do Google. O primeiro é do SEO local. O primeiro é a distância, o segundo é a relevância e o terceiro é a reputação. A distância, o nome, né, já diz, é a distância entre o estabelecimento procurado, né, e a localização do usuário, ou então em função da zona desejada. Por exemplo, se a gente busca uma loja de roupa esportiva em São Paulo.
A relevância já é a coerência entre o que foi pedido na busca e as informações que o Google, na verdade, entrega para a gente quando a gente busca alguma coisa. Então, por exemplo, se a gente procura por uma loja de roupa esportiva que esteja aberta em Pinheiros, a gente tem que ver o resultado, né? Se ele é coerente, ele tem que ter entregue realmente uma loja de roupa esportiva, uma loja que está aberta no momento da busca, e se ela está realmente no bairro desejado em São Paulo. A reputação já é dividida em 3 pontos. Primeiro é se as informações de todos os estabelecimentos estão disponíveis no máximo de plataformas disponíveis, então se elas possuem fichas do GMB, se elas possuem perfis no Facebook, se você pode encontrar no Waze também, se essas informações elas são confiáveis e padronizadas, né, se elas são uniformes, são iguais. E o terceiro ponto é a reputação, né, a nota média das fichas, ou o número de avaliações que você pode encontrar nelas. E muito importante também é ver se essas avaliações têm uma frequência de respostas. Então, agora eu vou passar essa parte e eu vou apresentar sobre as recomendações para a otimização das fichas do GMB. Aqui são algumas das nossas marcas que nós já trabalhamos. Algumas delas são conhecidas internacionalmente, outras mais na Europa. Mas aqui é só para vocês poderem se basear quando a gente apresentar os nossos estudos no final da apresentação aqui do webinar. Então, as fichas do GMB, né? Como eu falei anteriormente, as fichas do GMB, elas são verdadeiras vitrines virtuais, como a gente pode ver no exemplo. Os usuários, né, normalmente, eles procuram uma variedade de informações, normalmente informações mais básicas, que a gente já está acostumado a buscar no Google, como endereço, telefone, horário de funcionamento, mas a gente tem que saber que é possível também integrar outras funcionalidades que são tão importantes quanto. E é através dessas funcionalidades que a gente consegue otimizar a ficha e melhorar o posicionamento das buscas do Google dessas empresas. Então, eu vou especificar alguma dessas funcionalidades. Por exemplo, especificar realmente a localização, né, que a gente já possui o Google Maps integrado, fazer uma descrição bem completa do serviço da loja, pelo menos o mínimo, uma básica, para a gente já encontrar na parte da frente, na primeira parte da ficha, na parte de cima. Indicar, né, horários paralelos, por exemplo, horários de feriados ou horários especiais de atendimento. Otimizar a ficha, indicando as categorias e também completar com os atributos. Essa parte a gente fala que é muito importante trabalhar a fundo, porque é o que realmente posiciona a ficha, né? Os outros também, mas isso acaba posicionando a fundo, e principalmente nos resultados dessa pesquisa. E adicionar os links secundários, porque eles dão a oportunidade de interação das fichas aos usuários, né? Então, migrando para sites de terceiros. E também, por último, a gente fala das fotos, que não menos importante, elas dão muito destaque para a loja, né, para a empresa, deixa a ficha também mais bonita, mais informativa, e os usuários também já têm uma visão mais completa de como é a loja, além também de influenciar muito no SEO, e a gente vai falar disso mais tarde. Essas funcionalidades, né, todas elas que eu falei, elas sempre têm que estar atualizadas, pois é exatamente elas que vão posicionar a empresa na busca do Google. Por isso que a gente fala sempre aos nossos clientes, quanto mais atenção e cuidado vocês derem para as fichas do GMB, mais influente o Google vai considerar a empresa e posicioná-la melhor nas buscas. Então, agora eu vou explicar algumas dessas funcionalidades nas fichas do GMB. Primeiramente, eu vou começar com as categorias. Um dos argumentos, né, mais relevantes para as empresas, né, quando a gente fala de GMB, realmente é trabalhar as categorias, né, porque elas são realmente o ponto de partida. E por que é um ponto de partida? Porque são essas categorias que determinam em quais pesquisas as empresas vão aparecer no Google, principalmente quando são pesquisas do tipo descobertas. Então, existem 2 tipos de categorias, né, a categoria principal, que só pode ser uma, e você pode incluir até 9 categorias secundárias, o que aumenta, né, a chance de ser encontrado em outras buscas paralelas, como a gente está vendo no exemplo do slide. No slide, o que está acontecendo ali? Nós temos 2 quadrantes. E aí, na parte que eles se cruzam, a gente pode encontrar categorias que se coincidem, na verdade, para lojas de segmentos diferentes. Então, a gente tem uma loja que seria mais para segmento esportivo, e outra loja que seria mais para sapatos para segmento femininos. Mas elas têm pontos que se coincidem no ponto de categorias, e isso faz o quê? Aumenta a chance realmente de aparecer em buscas diferentes, né? O que melhora a visibilidade da marca. Outro ponto agora são os atributos. Os atributos, eles já são como etiquetas,
do ponto de venda, né? Então, eles indicam uma variedade de atividades e serviços que a gente já pode encontrar no local, ou então conveniências também. E os atributos, eles também são divididos em dois. Primeiro são os objetivos e o segundo são os subjetivos. Os atributos objetivos, eles dependem diretamente da categoria principal. Então, aquela categoria que eu tinha falado antes, eles dependem diretamente dessa categoria, que daí você vai ter uma diversidade de atributos que você vai poder ligar diretamente na sua ficha. Eles podem eles podem ser definidos pela empresa que possui a ficha e também pode ser desculpa, ele pode ser definido do back-office do Google My Business, né? E eles informam esses serviços e facilidades. Já os atributos subjetivos, eles devem ser definidos, eles não podem ser definidos, né, pelo proprietário da ficha, então para a empresa, mas eles são definidos pelos clientes. E eu vou explicar como isso funciona. Normalmente, quando os clientes eles vão até um local, eles deixam um comentário na ficha do GMB. E aí, uma série de repetições de comentários, por exemplo, que tem um bom atendimento, essas palavras-chave repetidas definem realmente os atributos subjetivos. Então, por exemplo, se o local tem um bom atendimento, ou se o ambiente do local é bom para crianças, por exemplo. E aí, esses atributos subjetivos vão ser adicionados pelo Google mesmo na sua ficha. Agora, ainda sobre esses atributos, no geral, eu vou exemplificar falando um pouco da utilidade real deles, tá? Quando a gente faz uma busca, quando a gente faz uma busca mais genérica, como loja de moda em São Paulo, na primeira foto, na primeira imagem do celular, a gente acaba tendo uma lista, né, de lojas aparecendo embaixo, né? E aí, se a gente parte para o segundo exemplo, ele já faz uma busca mais específica, como loja de moda em São Paulo, acessibilidade. E aí, quem toma a posição na lista são as lojas que incluíram esse atributo. E a gente pode ver que não são as mesmas lojas. Talvez as lojas da pesquisa anterior tivessem também acessibilidade, mas como elas não indicaram na ficha, elas acabam não sendo posicionadas nos primeiros resultados quando uma característica como essa, como acessibilidade, é pesquisada. Então, esse atributo, por exemplo, acessibilidade que eu estou dando, ele é só um exemplo, né? Mas existem outros também que a gente pode adicionar nas fichas. Então, quando a gente tem, de exemplo, na última imagem, por exemplo, existem atributos da empresa, das opções de serviço, da acessibilidade também, dá para incluir outros como elevador de acessibilidade, ou então banheiro com acessibilidade, comodidades, planejamento e pagamentos também, formas de pagamentos. E no final das contas, quanto mais atributos vocês informarem, melhor a chance dela aparecer em pesquisas mais específicas, como a gente especificou entre os dois celulares. Bom, gente, agora eu vou passar a vez para o João. Obrigada, viu? Obrigado, Luciana. Bom, e aí dando continuidade, né, até alguns exemplos aqui do que a Luciana estava falando, da questão de atributos, né? E falando agora um pouco sobre Google Posts. O que que é o Google Posts? É onde você tem o espaço para passar uma mensagem para o seu cliente. Então, essa mensagem pode ser variada. Aqui, por exemplo, a gente tem algumas amostras do setor de moda, né? Então, o Bobo está ali falando, passando uma imagem, tem um cliente ali passando ali na questão do West Plaza, passando a informação de uma promoção, a Maru também, a primeira ali, a Handbook, aproveita para mostrar uma imagem de coleção. E aí também tem a questão do post animado, né? Ele não está aparecendo aqui, mas é um post que atualmente as empresas conseguem fazer um pequeno vídeo, né? Então ele não rola numa qualidade tão alta como, por exemplo, um YouTube, é, mas ele roda um vídeo sim com alguns frames abaixo, né? Então ele é um pouco travado, como vocês vão conseguir ver nesse tipo de exemplo, mas ainda assim é uma possibilidade de mostrar um vídeo ali para o cliente. Aqui também temos alguns exemplos de Natal, né? Então, o shopping Metrô Tucuruvi aproveitando para compartilhar uma mensagem de Natal, ali a Rosa Chá trazendo, né, fazendo um call to action para os clientes na parte de presentes de Natal, enfim, a ideia é aproveitar muito a sazonalidade para dirigir melhor a mensagem que você vai passar para o seu cliente. E entrando agora um pouco na parte de Google Produtos. O que que seria o Google Produtos? Tenho certeza que a maioria de vocês já deve ter visto
ali na ficha de Google de alguma empresa, né? Seja da Plaza Sul Shopping, Americanas, enfim, Havaianas, uma série de clientes usam isso atualmente. Então, é uma possibilidade de você colocar ali no seu Google Meu Negócio, né, que, como a Luciana comentou, é a nossa maior vitrine online hoje em dia, é onde a gente gera maior engajamento dos clientes. Você já tem ali um link, o cliente clicou, é onde você consegue colocar as ofertas para aquele cliente, o cliente clicou, ele já é direcionado direto para a página do produto. Né? Então, isso aí acaba vindo de encontro no que a Luciana comentou, né, na multidifusão das lojas. Como ela comentou, né, no exemplo da mente humana, a ideia é que de fato você tenha essa informação mais precisa em várias plataformas, né? Então, tem algumas formas de fazer isso, então você consegue fazer granularmente, né, plataforma a plataforma, ou você pode contar com uma solução que faça isso de forma automatizada, né? Ou você pode, por exemplo, se basear nas matrizes, né? Então, por exemplo, você faz um post no Facebook na questão de informações de horário de funcionamento, você consegue que aquela informação ela seja replicada no Instagram. Então, já é uma informação a menos que você precisa se preocupar em manter atualizada, porque ela replica aquilo automaticamente. Então, informações do Google, elas são replicadas no Google Maps, por exemplo. Então, tudo isso acaba colaborando para você ter a sua plataforma multidifundida, né, as suas lojas, então aparecendo no máximo de canais possíveis. Aqui a gente tem, por exemplo, o Waze, então tem algumas informações ali também cruzando com o que a Luciana falou. No Waze você consegue ver atributos. O Google, obviamente, ele já tem ali os atributos que vocês selecionam, também, de novo, baseado no que a Luciana comentou. E aí também tem a parte de Covid, né, o assunto mais impactante do momento. Tem algumas adaptações que o Google ele fez nessa parte de pandemia. Então, a primeira reação que o Google teve lá no começo, alguns de vocês devem ter passado por essa situação, o Google mesmo tagueou as lojas como fechado temporariamente. E aí teve todo um desenrolar, né, para as lojas que não estavam fechadas temporariamente, então tiveram supermercados, farmácias que receberam indevidamente essa tag, né, que ela acabava entrando para todos os clientes que não estavam, todos os estabelecimentos que não entravam como serviços urgenciais. Então, tem toda uma tratativa de como isso pode ser resolvido e tem a questão também dos atributos. Então, por exemplo, informar para o seu cliente final se você trabalha com clique e retire, se a equipe usa máscara, se tem álcool disponível no local, né, álcool em gel, se é necessário você usar máscara, se é obrigatório. Então, tudo isso você consegue evidenciar para o seu cliente, e aí o seu cliente, principalmente numa época de Natal, ele consegue ter mais segurança, né? Então, poxa, ele sabe que se ele for para o seu estabelecimento, o risco de contágio é mínimo, e também ele consegue ser informado de antemão. Então, o cliente vai fazer a pesquisa, o Google vai evidenciar para ele quem está disponível naquele momento, porque um dos fundamentos principais do Google Meu Negócio é claro que é trazer o resultado de pesquisa mais relevante para o cliente. Então, claro que ele vai priorizar quem toma essas atitudes perante segurança do cliente, né? Então, alguns posts também, por exemplo, de clientes comentando de uma possibilidade, né? Então, o cliente foi lá, visitou a loja, ele viu que aquela loja não tomava os cuidados necessários e aí ele expôs. Então, poxa, ali no caso do comentário da Antonella, reclamando que ela foi na loja, mas tinham clientes que tiravam a máscara, a loja não estava preparada, não houve uma limitação da quantidade de pessoas. Então, é uma oportunidade para aquela loja engajar de volta o cliente. Então, entender melhor o que aconteceu, ter o cuidado para poder reverter essa opinião do cliente, enfim, mostrar que de fato a marca se importa e está ali para o cliente. Aqui a gente também tem alguns números do setor de moda no quesito de buscas. Então, a gente teve um aumento da busca indireta, né? Então, é um aumento de 130% versus os 144% das buscas diretas, né? 134K de buscas indiretas e 40K de buscas indiretas. Pedidos de itinerário subiram 56% em 2019 e as chamadas telefônicas subiram 99%. Isso também, para o cliente que
trata do seu próprio cliente final também através de e-commerce, através de loja virtual, isso também tem um ganho, porque às vezes o cliente está buscando um certo produto, ele recebe a ficha do Google Meu Negócio, mas ele entendeu ali pela informação que estava na ficha da loja, que ele tinha a possibilidade de comprar online, e ele acabou optando por essa modalidade, né? Então a gente tem os números já atualizados de 2020, que eles vão ser divulgados, mas tem uma explosão, né? Até alguns números de mercado mesmo, compartilhando o aumento que teve na compra por lojas virtuais. E aí também um outro ponto importante é a parte dos cuidados no SEO, que vão além das informações que a gente colocou. Então você tem a questão de os estabelecimentos que têm fotos, eles têm muito maior conversão do que aqueles que não têm. Então, uma recomendação que nós damos para os nossos clientes tenham fotos de boa qualidade, fotos, se possíveis, profissionais, fotos de dentro da loja, fotos de logo, tudo isso tem um impacto no SEO em termos de conversão. Não somente o Google ranqueia melhor quem tem boas fotos, como o próprio comportamento dos clientes tende a ser a converter para lojas que tenham fotos. E aí também compartilhando alguns dados de setor, né, a gente falou ali de avaliações anteriormente, o setor de moda hoje ele é o segundo setor mais avaliado entre as categorias que participaram da pesquisa. Então, o primeiro ele fica com restaurantes e cafeterias, seguido pela moda, então toda aquela questão de atendimento, preço, localização, qualidade de produto, os clientes eles falam, e eles falam isso muito abertamente na parte de comentários. Então é muito importante, né, isso ressalta o quão crucial é você responder às avaliações do cliente. Primeiro que, como eu comentei, isso reforça a relação com o cliente, atinge um público amplo, visto que quem posta um comentário é visto por muitos outros. Então, se você não resolve um comentário, se você não atende um comentário, pode ser que o cliente ele seja visto na internet como despercebido ou que a marca não se importou com o que ele disse. Então, isso impacta outros clientes. E é claro, como a gente na Partu sempre compartilha com nossos clientes, isso causa uma melhoria no SEO. Quando a gente está falando de as empresas que respondem os comentários, elas têm um peso de 17% a mais do que as empresas que não respondem os comentários no Google, por exemplo. E aí, também compartilhando algumas informações do setor, né? Então, houve um aumento de 50%, isso só no ano passado, da quantidade de avaliações. Então, o Google ele tem feito um direcionamento, né, de trazer as marcas para essa parte de engajamento dos clientes, isso para complementar toda a questão de review das lojas em si. Então, não só colocar ali os comentários, né, as estrelinhas, mas, de fato, transmitir de um cliente para outro a experiência que ele teve na loja. Então, isso acaba também entrando naquela metodologia de Customer Advocate, né? Um cliente que defende a sua marca, um cliente que ele faz publicidade para você. Então, isso é muito importante se fazer. Fora a possibilidade de também você personalizar. Então, criar uma persona, fazer um manual de comunicação, padronizar a forma que se responde os comentários. Enfim, tudo isso tem um grande impacto no SEO também. Do meu lado é isso, obrigado. Luciano, passo para você de volta a palavra. Tá bom, obrigada, João. Gente, para quem não conhece a gente ainda, né, nós somos da Localu, como eu falei no começo, e eu vou fazer um pequeno resumo das nossas soluções, né? Então, a gente ajuda os estabelecimentos a melhorar, né, a visibilidade online e a reputação. E aí, as nossas soluções, elas são baseadas em 3 critérios, principalmente. Então, assim, primeira solução é realmente a divulgação de todas as informações dos estabelecimentos e o número máximo de plataformas, como Google, Facebook, Waze. A segunda é a centralização das avaliações, né, do Google, do Facebook e do TripAdvisor, por exemplo, para que vocês possam respondê-las e analisá-las mais facilmente. E o terceiro ponto é para ajudar a coleta das avaliações através do envio automático de SMS para os seus clientes que visitaram já o seu estabelecimento, aumentando o número de avaliações positivas na ficha. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. A gente vai deixar um tempo agora para responder as perguntas e vocês podem escrever aqui no chat, tá bom? Obrigada.